te agradeço. Em nome do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus. Sinta-se à vontade. Creio que o Espírito Santo já se encontra aqui. Eu já posso sentir o peso da glória de Deus sobre esse lugar. Eu já posso sentir que Deus já está aqui. Abra lá comigo em Romanos 12, quem tiver Bíblia, quem não tiver, acompanha. Eu vou estar lendo, é bem rápido, porque a gente já passou um pouco do horário. Portanto, irmãos, rogo pela misericórdia de Deus que ofereçam um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Amém? Eu vou estar lendo até aqui e vou explicar para vocês, para que vocês que estão na MIC TV, que vocês possam entender o que o apóstolo Paulo estava falando aqui no Romanos sobre sacrifício vivo e racional. Ou seja, não tem como falar de sacrifício se não chegar em Jesus. Sabe, eu fico pensando em sacrifício e sempre vem Jesus na cabeça. Como ele deixou o trono dele, deixou a glória, deixou os anjos, deixou o seu altar ao lado do Pai para se fazer carne, sabe? É uma coisa profunda. Eu não consigo ministrar outra coisa, só vem sacrifício na minha mente. Só vem sacrifício que Jesus fez por nós, aquela atmosfera de adoração, ele saiu daquele lugar. Irmãos, imagine vocês, eu vou dar uma simbologia rápida. Imagine vocês sendo um rei, você sendo rei de uma nação, ou rei de um país. Vamos supor assim que você tem que dar a sua vida por aquela nação, você daria a sua vida? Eu faço uma pergunta a você, você daria a sua vida para pessoas que vão te desprezar, pessoas que vão cuspir na sua cara? E sabe, o que o apóstolo Paulo estava falando aqui é que nós possamos sacrificar o nosso corpo vivo, que nós somos os sacrifícios. Sabe, quando Deus, todo mundo vai entender a Rabassui, quando Deus pede Isaac, ele quer Abraão. Por que, Arthur? Deus pediu Isaac para Abraão porque ele sabia o que mais doía nele era ele mesmo, aquele filho veio dele. Então se veio dele, ele era o sacrifício, era Abraão que tinha que fazer o sacrifício e não Isaac. Ou seja, quando Deus pede Isaac, ele quer a nós. Nós somos o sacrifício, como Jesus fez. Eu acho que Jesus deu uma simbologia do que ele abriu mão, do que ele fez naquela cruz. Eu vou estar abrindo também outra referência. Quem quiser estar pegando, está em Mateus 8, verso 19, Mateus 8, verso 19. Vou estar lendo aqui. Amém? Então um mestre da lei aproximou de Jesus e disse: Mestre, te seguirei para onde fores. E dali em diante Jesus respondeu: A raposa tem suas tocas, as aves do céu têm um ninho, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a sua cabeça. Ou seja, o que Jesus quis dizer com aquilo, Diácono Arthur, o que Jesus quis dizer para aquele ensinante da lei? Ele quis dizer bem o seguinte: olha, meu amigo, eu abandonei meu trono, eu abandonei tudo, e eu não tenho onde deitar a minha cabeça, eu não tenho onde almoçar, e nem comer, nem jantar. Eu creio que o Evangelho é assim. Acho que todo mundo já passou por isso, vai passar, que há momentos na nossa vida que a gente vai ter uma dificuldade financeira, ou espiritual, ou sentimental. Ele quis dizer isso, sabe? E aquele jovem na mesma hora se acovardou. Porque imagine eu chegar em Jesus: olha Jesus, eu quero te seguir. Aí ele vem e fala: meu, as raposas não têm as copas, as aves do céu têm o seu ninho, mas eu não tenho nenhuma ali na minha cabeça. Ou seja, por que ele falou aquilo para aquele jovem? Porque ele viu medo. Ele viu medo daquele jovem, ele viu rancor, ele viu algo que ele falou: não, esse não vai aguentar pressão, esse não vai aguentar. Ele não desprezou, mas ele falou a verdade. Quanto é que mais para frente a gente vai ver João morrer, Pedro morrer, Paulo morrer, Tiago morrer. Ou seja, a nossa vida tem que ter um constante sacrifício vivo e racional. Nós somos o sacrifício de nós mesmos. Nós temos que sacrificar a nós mesmos para Cristo. Eu acredito que o maior sacrifício é aquilo que doa mais em nós. O que doa em você? O que você pode sacrificar essa tarde? Como Cristo fez. Cristo ele fez um sacrifício maior. Gente, para vocês terem noção que o sacrifício dele foi tão grande que até hoje é pregado isso, até hoje pessoas morreram por isso.
pessoas morreram para escrever o que ele fez. Ou seja, o que eu estou pregando aqui, o que eu estou falando, não é mentira, é verdade. Porque não existia uma palavra até hoje, e nunca vai existir uma palavra que fale que um homem fez carne por pessoas malignas, por pessoas arrogantes, por pessoas desesperadas, por pessoas sentimentais. Mas Cristo morreu. Eu acredito que Cristo levou tudo. Queridos, se você tem uma enfermidade, em nome de Jesus você pode sair disso agora, porque Cristo veio para dar vida em abundância. Jesus veio para tirar os cativos, para libertar os cativos. Sabe? Existe uma luz dentro de você, pequena, mas existe. E se não fosse essa luz que está hoje em você, talvez você não estaria nem vivo hoje. Nem eu, nem ninguém aqui. Se não fosse a luz da glória de Deus, se não fosse a presença de Deus, a gente não estaria mais vivo. E se não fosse o sacrifício de Jesus, a gente não teria graça. Olha que interessante. Uma coisa liga a outra. Sabe por quê? Antigamente na lei, a lei não era frágil, nem errado, mas as pessoas abusavam dali e usavam como autoridade. Quanto é que Jesus veio pregar a graça no tempo da lei? Olha que loucura, para você ter noção do quão louco é isso. Jesus pregou a graça diante dos mestres da lei, das pessoas que aprendiam o Pentateuco já desde criança. Ou seja, não tem como falar de Jesus e não ficar tremendo, não tem como falar de Jesus e não sentir a glória dele. Eu quero que você ponha a mão no seu coração agora, os que estão no santuário também. Põe a mão no seu coração e declare: eu sou teu, Jesus, com força. Eu sou Deus. Com força da sua alma. Eu sou E você que está na MIC TV, fala isso: eu sou teu, Deus. Pelo sacrifício, pode repetir, pelo sacrifício que você fez na cruz, eu sou teu. Pelo sacrifício que você fez na Pode cruz, falar alto, fale eu alto. sou teu. Pelo sacrifício que você fez na cruz, eu sou teu. Senhor Jesus, já estou encerrando. Senhor Jesus, eu entrego a minha vontade, Eu entrego a minha vontade, a minha vida, a minha e vida. eu sou o sacrifício vivo Eu sou o sacrifício vivo da tua presença e da tua glória, da tua Senhor. presença, Eu me da tua sacrifico. glória, Senhor. Eu me sacrifico, Eu me entrego eu me entrego, e eu me lanço para a tua presença agora, Deus. lanço para a tua presença Senhor. agora, Senhor. A tua presença é real. A tua presença é real. Nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, essas pessoas que falaram isso, Pai, que elas possam ser tocadas. Essas pessoas que estão nos assistindo, que elas possam ser tocadas em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, vai de encontro agora. Nós te pedimos, amado Jesus, desejado entre as nações, vem agora. Nós pedimos a tua presença, pedimos a tua glória, Deus. Sem ela não somos nada, Senhor. Alcança essas vidas, Senhor. Essas pessoas que se encontram desesperadas, Pai, ou com algum problema, Senhor, financeiro, ou psicológico, ou espiritual. Creio que tu és Deus. Creio que tu pode alcançar essas pessoas, porque a tua palavra diz: peçam e receberão o Espírito Santo. E nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, venha fazer morada sobre esse lugar e sobre essas pessoas que estão agora orando e fazendo, Pai, o maior sacrifício da vida dela, que é entregar a própria vida a Ti. O maior sacrifício que a gente pode fazer e o maior ato de amor que a gente pode fazer por Cristo é entregar as nossas vidas, é entregar a nossa vontade, é entregar o nosso ser. Queridos, eu não estou falando de jejum, eu não estou falando de sacrificar uma coisinha, não. Estou falando de entregar a você mesmo. Entregar a você mesmo. Foi o que Jesus fez. Ele se fez carne, ele se fez a nossa imagem. Para você ter noção, se você ser uma pessoa rica, você vai fazer pobre? É a mesma coisa aí. Ou seja, o maior sacrifício que Paulo quis dizer é a nós mesmos. Nós somos um sacrifício vivo. E nós carregamos um peso. A glória de Deus está sobre nós. A glória de Deus está sobre cada um de nós. O peso da glória de Deus está sobre cada um de nós. Queira você ou não. Porque o sacrifício foi por você, foi por mim. Ou seja, há um peso em mim sobre isso. Eu querendo ou não, há um peso da glória de Deus sobre mim. Ou seja, gente, vamos parar de querer nos diminuir
Vamos parar de falar que a gente é fraco, que a gente não é nada, porque há um peso em nós. Há algo profundo em nós. Quanto é que existe uma guerra intravada sobre a nossa alma. Eu não estou mentindo. Se existe algo de valor em nós, por que tem que ter uma guerra? Por que tem que ter uma guerra entre anjos e demônios através das nossas vidas? Ou seja, você tem valor. O Espírito Santo está em você. E o sacrifício de Jesus foi tão vivo que os diabos, o inferno lutam contra a sua vida. Seja na área espiritual, sentimental, financeira ou na família. Não existe. O Evangelho não é fácil. Se alguém me falar que o Evangelho é fácil, eu quero ver essa pessoa vir aqui e falar que o Evangelho é fácil. Você vai ouvir de tudo, queridos. Eu já ouvi de tudo. Eu já ouvi perseguições de mãe, de pai, de tio, de tudo quanto é for. Já falou, ó, o crentezinho ali, ó, todo dia na igreja. Você vai ouvir isso. Eu não vim falar para você que é maravilha servir a Deus, que é bom servir a Deus, mas tem os nossos pontos fortes, que é a paz. A paz que excede todo entendimento, que é o Espírito Santo. Queridos, já parou para pensar que a nossa mente ela não tem paz? Que a nossa mente ela fica uma guerra de pensamentos, de coisas que vem do nada na nossa cabeça, que você fala, meu, e se você ficar alimentando aquilo, fica pior, você fica uma coisa desesperada, você fica desesperado, por causa daquele alimentozinho que você alimentou, aquela semente que veio, você foi alimentando, e daqui a pouco você começa a fazer aquilo que está na sua cabeça. Já parou para pensar que a gente somos escravos de nós mesmos sem a presença de Deus? A gente somos escravos do pecado. A gente se torna tão escravo que a gente faz coisas absolutamente nojentas. Eu quero falar de mim mesmo, de todos aqui, que nós somos pecadores. Não existe ninguém melhor que ninguém aqui. É todo mundo no mesmo barco, é todo mundo na mesma coisa, no mesmo corpo. Se um cai, eu tenho que levantar. Ou seja, a presença de Deus é tão grande em nossas vidas que existe uma guerra nos infernos. Existe uma guerra intravada, uma guerra que não se cessa por nossa alma. Queridos, não se venda por tão pouco. Não se venda por prazeres. Não se venda por emoções do mundo. Porque tudo que o mundo dá com a mão direita, ele toma com a mão esquerda. Ou seja, se alguém te oferecer algo, negue. A sua alma é mais importante. A sua alma tem mais valor que o ouro. Você tem noção do que é o valor do ouro? A gente precisa do ouro, mas a gente precisa vender a nossa alma ao ponto de querer ouro. Porque a nossa eternidade não está aqui, mas está no céu. Preste atenção que eu já estou acabando. Ou seja, a nossa vida existe uma guerra. Os infernos lutam para nos travar em questão de tudo, financeiro, espiritual e sentimental. Talvez você que está vendo mas meu sentimental está de boa. Mas a área financeira está horrível. Ou seja, não é só em sentimental que o diabo trabalha, mas é em tudo. Em relação aos seus maiores pontos fracos. E quem são os seus pontos fracos? Quais são? O diabo sabe muito bem. E ele vai te atacar ali. Se é no psicológico, ele vai te atacar no psicológico. Se é na sua família, ele vai atacar na sua família. Usar a sua família para dizer coisas que você não quer ouvir. Queridos, se você está nesse evangelho, você está passando por isso, sinta-se feliz. Sinta-se orgulhoso, porque você está sofrendo pela morte de Jesus. Você está entregando a você mesmo. Olha, uma coisa mais louca que os discípulos fez quando Pedro e João estavam pregando. Eu não me lembro a passagem, mas eles estavam apanhando. Sabe o que eles disseram? Pedro falou, João, sinta-se feliz, porque a gente está apanhando pelo evangelho. E se a gente ouve uma palavrinha, ou se a gente ouve alguma coisa, a gente já fica triste, já se entristece. Ou seja, nós precisamos do sacrifício vivo, que é nós mesmos. Que Jesus demonstrou o maior sacrifício, que foi a vida, a glória dele, os anjos, o céu, o seu trono. Amém? Que você possa tomar posse do que foi falado aqui. E desde já eu peço para que a irmã Camila possa vir fazer o que o Espírito Santo tocar no coração dela. Amém? Amém, aleluias. Eu estava aqui pesquisando uma palavra na Bíblia. Não achei, mas eu sei que está em Coríntios capítulo 4. Eu não tenho versículo, mas eu sei que está em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 4,
2 Coríntios, capítulo 4. Só não sei onde está o versículo. Deixa aqui. Irmãos, que palavra forte, cara. Eu tava aqui refletindo. Isso, cara, Diácono Arthur, que palavra forte. Foi Deus. Em nós há um tesouro. O nosso Diácono Arthur falou algo muito interessante sobre a nossa alma, sobre a nossa vida. Sobre nós darmos a nossa vida a Cristo, entregarmos a nossa alma a Ele, né?